Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, sou criadora aqui do canal Crochê da Pri. E no vídeo de hoje a gente vai para uma videoaula desse lindão aqui, gente. Esse tapete aqui fez muito sucesso lá no Instagram e aqui também no YouTube. E vocês pediram muito, eu resolvi estar trazendo aqui a videoaula para vocês. Vou estar reproduzindo esse tapete aqui. Já deixei aqui os materiais separados para a gente estar fazendo essa nossa produção. E esse tapete aqui, gente, ele é um parzinho de tapete. E uma seguidora me deu ideia de fazer ou um jogo de cozinha ou um jogo de banheiro com ele. Então, eu vou estar reproduzindo aqui um jogo de banheiro, porque o meu material é pouco. Eu estou rezando para que dê. E como é um jogo de banheiro, eu vou estar diminuindo aqui para dar certinho. Então, eu vou estar reproduzindo com vocês Vou estar reproduzindo aqui com vocês a nossa tampa do vaso e vou dar dicas para vocês, para a gente estar aumentando, fazendo aumento para ter um tapete grande, porque a videoaula desse tapete aqui eu não vou gravar, vou deixar gravado somente a tampa do vaso, porque eu não estou com muito tempo, gente. Então, vou estar produzindo a tampa do vaso e dar dica para vocês de como aumentar para ter esse mesmo resultado aqui de um tapete maior e vocês utilizarem para estar reproduzindo um tapete maior, tá bom? Então, vamos comigo. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o material que eu estarei utilizando. Já separei aqui o meu beterraba. Esse daqui é o beterraba da Crochética. Esse daqui é 2 beges em tons diferentes. Eu tenho um restinho de linha. Eu estou confiante que vai dar, como que é o jogo de banheiro. Eu vou precisar diminuir aqui também, então eu acredito que vai dar. E aqui eu tenho o meu marsala eu tenho bastante, e vou estar utilizando de folha, gente. Como o meu, esse daqui já acabou, eu não tenho nada, o mais próximo que eu tenho é esse, então não vai ficar muito diferente. Esse daqui eu comprei da LM, ele não tem nome, ele é multicolor verde. Aí eu vou estar utilizando ele. Todos aqui são barbantes numeração 6 e vou estar utilizando a minha agulha 3,5. Cola para arremate, agulha de tapeçaria e tesoura. Então, vamos iniciar a nossa videoaula, tá bom? Materiais separados e vamos aqui dar início à nossa videoaula. Olha que base perfeita, gente. Essa aqui é a base com ponto pipoca e eu vou estar ensinando pra vocês. A nossa tampa do vaso, a gente vai fazer somente com quatro florzinhas aqui de ponto pipoca, pra não ficar muito grande, porque vai ser uma tampa do vaso. E eu vou estar ensinando pra vocês a fazer com 6. Vou estar mostrando pra vocês como que faz e os aumentos pra tá dando certinho aqui pra estar reproduzindo um tapete desse tamanho. Então, vamos pra videoaula? Vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Vou estar iniciando aqui com vocês. Já peguei aqui o meu beterraba. E vamos iniciar com 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. E vamos fechar aqui na primeira. Aqui dentro dessas 5 correntinhas, vamos estar fazendo 5 pontos altos. Dou a minha laçada na agulha, introduzo, puxo tudo e faço uma correntinha. E agora, eu vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Faço uma correntinha, pego aqui nessa correntinha que eu fiz no primeiro ponto, eu fiz a laçada e puxei tudo e fiz uma correntinha. Dentro dessa correntinha, eu vou estar introduzindo a minha agulha e puxando essa laçada pra gente estar fazendo ponto pipoca. Puxo tudo. Faço 2 correntinhas. A gente dá uma ajeitada nele aqui. E faço novamente 5 pontos altos. Eu vou deixar essa sobrinha aqui pra gente estar trabalhando e já escondendo, tá bom? 5 pontos altos que eu vou fazer aqui agora. Três, 4,
5 pontos altos. Uma correntinha, eu dou uma largada introduzo nesse primeiro ponto alto desse primeiro ponto alto e puxo fechando tudo. Faço 2 correntinhas e aqui dentro da nossa argolinha eu vou fazer mais 5 pontos altos. Uma correntinha, pego no primeiro ponto alto aqui, introduzo a agulha, dou uma laçada, puxo tudo bem firme e faço 2 correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer mais uma dessa, mais uma pétala, vou fazer um total de 6 pétalas, gente. Mais 4 pontos altos, mais 5 pontos altos. Uma correntinha, deixo sobrar um pouquinho, introduzo aqui no primeiro ponto de trás e puxo tudo. Faço 2 correntinhas, vai ficar bem apertadinho assim, gente. Eu fiz com 5 correntinhas. Se vocês quiserem fazer com 7, pra ficar mais folgado, mas eu prefiro ela assim, mais fechadinha, pra ficar bem fofinha. Vou fazer aqui mais 2 pétalas dessa. Fiz aqui 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e aqui dentro do nosso espacinho, vou fazer mais 5 pontos altos. Cinco pontos altos, uma correntinha, deixo a agulha, uma laçada ali bem frouxa. Introduzo a agulha no último ponto, puxo a nossa laçada e faço 2 correntinhas. Vou ajeitando aqui, gente. Dou minha laçada e aqui vou fazer mais uma, pra gente ficar com 6 pétalas. Um ponto alto. Fazer mais 5 pontos altos. Pontos altos, uma laçada, vou ir ajeitando aqui, pega aqui no último ponto alto, puxo e faço uma correntinha, 2 correntinhas e fecho ela bem aqui atrás na nossa correntinha daquele primeiro ponto que a gente fez. Faço um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui agora 7 pontos. 7 correntinhas. Vou fazer aqui agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho aqui na 5ª correntinha e faço um ponto baixíssimo. Laçar minha agulha e dentro desse espaço das 5 correntinhas, vou fazer novamente aqui. Puxo um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto de base. Introduzo, puxo tudo, faço uma correntinha. Vou fazer aqui mais 4 pontos altos dentro desse espacinho. Faço uma correntinha, deixo um pouquinho alto. E aqui nessa última correntinha que a gente fez uma correntinha e uma laçada e puxou tudo e fez uma correntinha aqui. Então, nessa correntinha, a gente introduz, puxa a laçada e fecha. Faz 2 correntinhas. Vamos fazer aqui, no mesmo espaço, mais 4, mais 5 pontos altos. Segurando assim, gente, pro nosso trabalho não virar.
ela é um pouco chatinha de fazer, gente, por conta dessa questão dos pontos pipoca, mas fica um resultado lindo. Fiz aqui meus 5 pontos altos, uma correntinha, e no primeiro ponto alto aqui de trás eu vou puxar pra fechar. 2 correntinhas, fazer novamente aqui dentro desse espaço. Agora eu vou virar, agora eu faço as minhas 2 correntinhas, dou uma laçada, e aqui dentro do espaço, a gente vai fazer novamente mais 5 pontos altos. Segura firme para ele não virar e depois ficar do avesso. Fiz aqui os meus 5 pontos altos, uma correntinha. No primeiro ponto alto, a gente puxa e traz tudo e fecha fazendo 2 correntinhas. Agora, eu viro o meu trabalho do avesso, ficando dessa maneira. E eu vou dobrar ele para ficar mais fácil da gente trabalhar. Dobra ele um pouquinho assim. Dou a laçada na agulha e agora a gente vai introduzir aqui dentro pra gente fazer mais 5 pontos altos. Do avesso, você segura ele firme. E aqui agora a gente vai fazer novamente o ponto pipoca. Pode até dobrar ele assim pra ficar mais fácil, gente. Fazer 5 pontos altos. Três. 4, 5. Uma correntinha. No nosso último ponto aqui, a gente puxa. Ficando assim. Fecha, faz 2 correntinhas. E novamente, a gente vai fazer aqui no mesmo espaço, mais 5 pontos altos. Agora, já pode virar. A gente já vira o trabalho e ele já fica do lado certo. Mais 5 pontos altos pra gente fazer um ponto pipoca. Uma correntinha. No último ponto, no primeiro ponto aqui, a gente puxa e fecha. 2 correntinhas, é o último, gente. Aqui a gente vai fazer novamente. Vai ficar bem apertadinho mesmo, viu, gente? Fazer mais 5 pontos altos. Uma correntinha. No primeiro ponto aqui atrás, a gente puxa pra fechar tudo, ficando assim. 2 correntinhas. E a gente fecha, a gente ajeita ele pra ele ficar certinho. Olha só que gracinha que vai ficando. Vamos fechar aqui naquela primeira correntinha que a gente fez no primeiro ponto, quando a gente iniciou essa flor. 2 correntinhas e fecha tudo, ficando dessa maneira. Vamos fazer mais 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechamos aqui na 5ª correntinha com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Fechamos aqui com um ponto baixo. Pra gente ficar com a argolinha. Dou a minha laçada na agulha, introduzo aqui dentro e vou fazer, puxo, tiro tudo, uma correntinha. Vou fazer aqui agora mais 4 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma correntinha. No primeiro, nesse ponto, nessa correntinha aqui do nosso primeiro ponto, eu introduzo, puxo e tiro pra fechar. 2 correntinhas. Aqui dentro, a gente vai fazer mais 5 pontos altos. 1, 2,
3, 4, 5. Uma correntinha. No primeiro ponto alto, a gente puxa e fecha tudo. E faz 2 correntinhas. Novamente, vamos introduzir e fazer mais um ponto pipoca com 5 pontos altos fechados, para dar o nosso detalhe aqui na pétala. 5 pontos altos, uma correntinha. No primeiro ponto alto, a gente puxa aqui por trás e fecha para ficar bem apertadinho, e 2 correntinhas. A gente faz 3 pétalas, vira o trabalho do avesso, dá uma laçada na agulha e dentro da nossa correntinha a gente vai fazer mais 5 pontos altos. Três, 4, 5. Uma correntinha. No primeiro ponto alto aqui, a gente volta e fecha. 2 correntinhas. Pode virar o trabalho. Aqui dentro do espaço, a gente vai fazer mais 5 pontos altos. Uma correntinha. No primeiro ponto alto aqui, a gente volta, puxa e fecha tudo. 2 correntinhas. E agora, novamente, nossa última pétala com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, deixo mais altinho. No primeiro ponto alto, a gente volta, puxa e fecha. 2 correntinhas. E venho aqui, vamos ajeitar essa pétala. E venho aqui nessa primeira correntinha que a gente fez, daquela primeira pétala, introduz para fechar com ponto baixo. Ficando dessa maneira, gente, olha que gracinha que vai ficando. Agora, a gente vai fazer a nossa última pétalas, nossa última flor. Vamos subir mais 7 pontos altos. 2, 4, 5, 6, 7. Fecha aqui a correntinha no terceiro ponto alto. Vamos fechar a nossa correntinha na quinta correntinha com ponto baixo. Dou a laçada na agulha, introduzo aqui dentro das nossas correntinhas, puxo tudo e tiro. E faço uma correntinha. Vamos fazer aqui agora 5 pontos altos. Dois, 4, 5, uma correntinha. E aqui na nossa primeira correntinha de trás, a gente puxa e fecha. 2 correntinhas no mesmo espaço. A gente vai fazer mais 5 pontos altos. Uma correntinha. Vamos aqui fechar no primeiro ponto alto. 2 correntinhas e novamente no nosso espacinho a gente vai fazer mais 5 pontos altos. Opa. Uma correntinha.
E venho aqui no primeiro ponto alto e fecho. Vamos fazer 2 correntinhas, virar o trabalho do avesso, laçar a agulha. E no espacinho aqui a gente vai fazer mais uma pétala. Com 5 pontos altos, pegando por trás pra fechar com o nosso ponto, pra virar um ponto pipoca. 5. Uma correntinha. No nosso primeiro ponto, a gente volta e fecha. Faz 2 correntinhas. Vira o trabalho do lado certo. Vamos aqui. Fazer mais uma pétala com 5 pontos altos, fechando ele por trás com um ponto baixíssimo. 5. Uma correntinha no primeiro ponto, de volta e fecha. Uma correntinha, 2 correntinhas e agora a nossa última pétala. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha no primeiro ponto, a gente volta e fecha com um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. E agora aqui eu já vou cortar minha linha, porque eu já vou arrematar, porque será para uma tampa de vaso. Solto tudo. E aqui, gente, eu vou pegar aqui, ó. Aqui a gente fez o meio, o ponto alto falso, aqui foi as 2 laçadas e aqui foi nossa correntinha. Então, eu vou pegar as 2 alcinhas da correntinha, passar nosso ponto por trás, pega aqui novamente dentro dessa correntinha. Introduzo. E fecho assim. Agora, eu vou dançando com esse restante de linha aqui dentro. E vou dividir aqui e dar um nó. Como essa parte vai ficar por trás, eu vou fazer o meu nozinho aqui. Pego um fio embaixo pra dar minha laça, pra amarrar o nó. E não ter perigo de soltar. Dou 2 nós pra ficar bem firme. Pego a minha agulha e agora vou esconder esse ponto aqui dentro dessa parte da pipoca. Ficando dessa maneira, e agora é só cortar. Esse outro aqui, eu já posso cortar também, porque já tá bem escondido. E ficou assim, essa nossa base. Olha só que gracinha. Olha só que gracinha, gente. Ela é fácil de fazer, mas ela é enjoadinha. Mas ela fica linda, olha só. E aqui, gente, como eu vou fazer aqui para um tapete, uma tampa do vaso, eu vou fazer somente com 4. Pro meu tapete normal, eu fiz com 6 florzinhas dessas. Então, se você quiser fazer por um tapete maior, você vai fazer mais duas florzinhas dessa, seguindo a mesma maneira como eu ensinei pra vocês. Agora, eu vou estar passando aqui o meu verde. Vou estar mostrando pra vocês também.
E pra vocês fazerem o tapete maior, é só dar sequência. Faz 6 dessa, 6 florzinhas dessa e passa o verde normal. O meu vai dar meu trabalho, porque como as flores são bem juntinhas, se eu fizer com 3 pontos altos, vai embabadar muito meu trabalho. Então, a gente vai começar aqui. Eu pego, em cada pétala dessa, a gente fez 2 correntinhas. Então, você vai ter que colocar a mão mesmo pra sentir elas, pra deixar ela mais fácil pra você estar trabalhando e estar fechando o trabalho. Dou aqui a minha laçada na agulha, agora eu vou estar utilizando. Deixa eu soltar aqui o verde, porque esse daqui não dá pra me colocar no suporte. Vou soltar aqui um pouquinho de verde, pra gente trabalhar tranquilo. Tem que olhar a hora que eu tenho que parar pra fazer almoço. Vou laçar aqui. Vou estar colocando aqui, gente. Vamos estar pegando aqui no primeiro, nessa primeira aqui, ó. Nesse primeiro espacinho, vocês fazem aí pra ter uma pra ver melhor o espaço pra você estar trabalhando. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Dou a minha laçada na agulha, introduzo, puxo e tiro tudo de uma vez, e na segunda vez eu puxo e tiro tudo. Faço mais um ponto alto. E nessa última parte aqui, eu trago já essa sobra pra cá, pra gente ir trançando ela e já ficar fácil de arrematar. Faço uma correntinha, volto com essa sobra pra trás. E nesse outro espaço aqui, gente, olha só, coloca a mão pra vocês sentirem. Eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Trago essa sobrinha pra cá, dou uma laçada na agulha, introduzo aqui dentro novamente e faço mais um ponto alto. Ficando dessa maneira. Uma correntinha. E agora aqui eu vou deixar só assim, vou fazer só 2 bloquinhos aqui. Entre o primeiro, esse foi o primeiro ponto que a gente fez, ponto pipoca. Eu faço a nossa folha no primeiro e no segundo. E nesse terceiro aqui eu não faço, aqui não. Eu vou dar a laçada na agulha e venho para o espacinho da minha próxima flor. Olha só, essas que estão fechadas aqui, eu não vou trabalhar nelas. Eu vou trabalhar na primeira da pétala que está fechada aqui no centro. Então, eu introduzo a mão aqui, vejo o meu espacinho e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Na minha tensão de pontos, se eu fizer com 2 correntinhas, vai ficar embabadado. Então, eu tô fazendo com uma correntinha só. E no próximo aqui, eu faço também 2 pontos altos, separados por uma correntinha. E agora, eu não trabalho aqui, eu vou trabalhar... Opa, que minha florzinha virou. Vou trabalhar no primeiro da outra pétala que está dividida no meio. Faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha. E venho aqui no próximo espacinho. E faço meus 2 pontos altos. Uma correntinha. E agora a gente tá chegando no final. A primeira pétala aqui, a gente pega, faz 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha. E aqui, essa vai ser a nossa parte oval do nosso trabalho. Então, a nossa lateral vai ficar com 2 pontos altos separados por uma correntinha na minha tensão de pontos. E nessa parte aqui, que vai ser a nossa parte oval, eu vou estar fazendo 7 pontos altos separados por uma correntinha. Um ponto alto, 2, 3, 2 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 4 pontos altos, uma correntinha, 5,
uma correntinha, 6, uma correntinha, 7, uma correntinha, ficando dessa maneira, gente. 7 pontos altos separados por uma correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma correntinha e aqui novamente. No próximo espacinho a gente vai fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, no próximo espaço aqui, 2 pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Opa, que eu pulei. No próximo espaço, dois pontos altos e uma correntinha. Na próxima flor, na primeira pétala, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha. Eu espero que esteja dando para vocês entender, gente. E agora a nossa última. Uma correntinha, 2 pontos altos. Eu não sei se eu estou sendo uma boa professora, gente. Depois vocês me falam se eu tô falando muito rápido, se não tá dando para entender, se eu tô falando errado. Mas eu tô tentando mostrar pra vocês o jeito que é o meu raciocínio e o jeito que eu sei falar. Vocês me desculpam qualquer coisa, viu, gente? E aqui, a gente fez 2 pontos altos, uma correntinha. E aqui, onde vai ser a nossa parte oval, eu vou estar trabalhando também 7 pontos altos separados por uma correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma correntinha. E agora eu corto a minha linha. Puxo tudo e vou fazer o arremate do mesmo jeito que eu fiz na outra parte. Vou introduzir a minha agulha aqui, nessas duas alcinhas desse primeiro ponto. E volto com ela aqui, nessa correntinha do ponto anterior. Vou dançando com esse excesso de fio entre as correntinhas, como que eu vou trabalhar por dentro das correntinhas na próxima carreira, então vai ficar bem escondido. Ando bastante aqui pra ficar bem firme. Aí aqui eu já divido. Eu já gosto de fazer assim, gente, fazer arrematando, porque no final já está tudo pronto. Você finaliza a peça já arrematada. E aqui eu pego uma alcinha de baixo, divido meu trabalho, o meu fio, faço 2 nós bem firmes. Eu gosto de pingar um pouquinho de cola, gente, também, pra ficar bem mais firme. E esse eu vou deixar assim, porque a próxima carreira eu vou trabalhar pontos altos aqui em cima, e depois é só eu cortar e colar um pouquinho a sobrinha pra não ficar desfiando, pra não ficar desse jeito aqui, ó. Aí eu deixo essa aqui já desse jeito, e já na próxima carreira eu já consigo estar arrematando. Esse outro também do mesmo jeito, como eu já andei com ele bastante. Eu divido.
Dou 2 nós pra ficar bem firme. E aqui eu faço o mesmo jeito. Como eu vou trabalhar na próxima carreira ainda, depois eu trago essa sobra pra cá, pra já estar arrematando. Então, fica assim, gente, olha só que gracinha que tá ficando. A gente dá uma ajeitada. E agora, vamos para a segunda parte. Então, se vocês quiserem fazer ela maior, pro tapete maior, vocês vão seguir 6, vão fazer 6 bloquinhos desses, 6 flor dessas, e o folha vocês vão passar do mesmo jeito que eu passei nessa daqui, tá bom? Então, agora a gente vai pra nossa outra cor, que vai ser o bege. Vou pegar aqui no primeiro, depois do último ponto alto sozinho da carreira anterior, e vou estar fazendo aqui 2 pontos altos. Dou a minha laçada na agulha, introduzo e faço 2 pontos altos. Trago essa sobra de fio pra cá, pra mim tá fazendo arremate nela depois, pra ficar mais fácil. E trabalho em volta dessa sobra. Faço uma correntinha e aqui faço 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha. E essa carreira vai ser somente assim, 2 pontos altos, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos e uma correntinha. Vou fazer assim por toda a volta dessa carreira. Até nas nossas laterais, na nossa parte da lateral, a gente também vai fazer assim. 2 pontos altos e uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. Em cada intervalinho da carreira anterior, a gente vai estar trabalhando 2 pontos altos separados por uma correntinha. Chegamos aqui na nossa parte da lateral, da nossa parte oval, e em cada espacinho desse aqui também, a gente vai fazer 2 pontos altos separados por uma correntinha. Por isso que a gente não, pelo menos eu, não tô trabalhando aqui com 3 pontos altos, porque senão vai embabadar o meu trabalho. Então, eu vou ficar fazendo aqui, ó, 2 pontos altos em cada espacinho de correntinha da carreira anterior. Eu vou estar trabalhando 2 pontos altos. E separar por uma correntinha. Vamos fazer essa primeira volta aqui todas juntas. E 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha. Essa volta vai ser somente assim, gente, 2 pontos altos e uma correntinha. 2 pontos altos e uma correntinha. Vou finalizar ela aqui e já volto pra gente fazer a próxima carreira. Então, por toda a volta, essa lateral aqui também a gente vai fazer do mesmo jeito. 2 pontos altos separados por uma correntinha. E a nossa parte aqui da lateral também a gente vai fazer assim, 2 pontos altos e uma correntinha. Vou finalizar essa carreira e já volto com vocês, tá bom? Pessoal, chegamos aqui ao final da nossa carreira. Vou fazer uma correntinha, fiz meus 2 últimos pontos altos e agora uma correntinha. Fechar aqui com uma correntinha, com um ponto baixíssimo, pego essa argolinha e essa outra argolinha aqui da carreira anterior e fecho. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, faço mais um ponto baixíssimo. Agora, dou uma laçada na agulha, introduzo novamente no espacinho, puxo tudo e tiro. Faço uma correntinha e mais um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. 2 pontos altos. Uma correntinha e 2 pontos altos. Essa outra carreira a gente vai seguir assim também, gente. Vamos fazer mais uma carreira toda de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vou aqui adiantando a minha e a gente volta pra tá fazendo a próxima carreira. Na próxima carreira, nas laterais, a gente já vai fazer nossos leques pra gente ter os aumentos aqui corretos, tá bom?
Então, eu vou dar continuidade aqui na minha. A gente vai fazer somente 2 pontos altos separados por uma correntinha em toda a volta dessa carreira, até aqui na nossa parte da lateral. Vamos, da nossa parte oval. Então, eu vou fazer aqui a minha e já volto pra gente dar continuidade, tá bom? Chegamos aqui ao final de mais uma carreira, faço uma correntinha, introduzo a agulha aqui nessa correntinha da carreira anterior, do último ponto da carreira, tranço aqui com um ponto baixíssimo no próximo ponto alto e um ponto baixíssimo nesse espacinho. Agora, eu vou dar minha laçada na agulha e puxo tudo, fazendo um ponto alto. Mais um ponto alto. E agora vamos estar fazendo aqui na nossa lateral 2 pontos altos separados por uma correntinha. Essa volta vai ser... Essa lateral vai ser assim. 2 pontos altos separados por uma correntinha, até chegar na nossa parte oval. Essa é a nossa terceira carreira. A nossa terceira carreira, a gente vai iniciar os aumentos. Então, vamos fazer aqui 3 pontos altos, 2 pontos altos. E agora, a gente chegou na nossa parte oval. Então, gente, vai ficar assim, ó. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos com 2 pontos altos. E quando a gente chegar aqui na nossa parte oval, a gente pega aqui, ó, esse espacinho daqui, eu vou estar trabalhando o meu aumento seguindo esse primeiro ponto da carreira de folhas, onde a gente faz o primeiro ponto alto separado, um ponto alto em uma correntinha. Aqui é o último, os 2 pontos altos separados por uma correntinha, que é o primeiro ponto alto separado por uma correntinha. Então, aqui eu vou iniciar o meu aumento. Então, eu vou fazer leque aqui, seguindo essa carreira. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, com 2 pontos altos separados por uma correntinha. E o 8º bloquinho aqui, a gente vai fazer um leque com 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. E no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, uma ou 2 correntinhas, gente. O primeiro eu fiz com 2, esse eu vou fazer com 1, porque eu tô começando a sentir que pode ser que vai embabadar. No próximo espacinho, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos no mesmo espaço. Ô, João! E aqui, a gente vai fazer até seguir o último ponto alto daquela carreira de folhas pra ser a nossa parte oval, tá bom, gente? Eu faço assim, seguindo essa maneira. Mais um. Então, vai ficar assim, gente, ó. Aqui, fizemos 7 bloquinhos com 2 pontos altos separados por uma correntinha na nossa parte da nossa lateral. E aqui uma correntinha. E aqui agora a gente segue novamente com 2 pontos altos separados por uma correntinha, até a gente chegar na nossa parte oval do outro lado, tá bom? Então, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha. Opa. Chegamos aqui novamente ao final, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8 bloquinhos desse lado aqui. Aqui vai ficar, tá com 7, mas aqui, esse último aqui a gente vai fazer com um bloquinho só. Então, eu vou fazer aqui, ó, 8 bloquinhos com 2 pontos altos separados por uma correntinha. E no primeiro aqui, seguindo esse ponto aqui que tá sozinho da carreira de folha, a gente vai estar fazendo aqui o nosso leque. Com 2 pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha. Eu estou fazendo com uma correntinha, gente, porque eu estou com medo de embabadar. Os outros eu também fiz com uma correntinha. No começo eu fiz a primeira com 2 correntinhas e depois eu lembrei que eu tinha feito os meus outros tapetes com uma correntinha só, porque senão ia embabadar. Porque eu tô usando uma correntinha já no meio para separação. Então, se eu fizer com 2 correntinhas aqui, esses leques, vai embabadar meu trabalho. Agora, se a sua tensão de pontos não embabadar, pode fazer as 2 correntinhas, tá bom, gente? Faço aqui meus 2 pontos altos separados por uma correntinha no meu leque. Para cada ponto, cada espacinho da carreira anterior de base, a gente vai fazer um leque. Pessoal, finalizei aqui a carreira, olha só. Então, a gente ficou assim. Então, ela ficou assim, olha só que gracinha. Fiz somente 3 carreiras aqui. Na minha outra peça, eu tinha feito com 5, mas eu vou fazer com 3, porque é pra tampa do vaso. Agora, eu já vou estar usando vou fazer a troca de cor, vou estar usando o Marsala, fazendo a minha troca de cor. Então, a gente ficou assim, com 8 bloquinhos de 2 pontos altos na nossa parte lateral. E na nossa parte oval, a gente ficou com 7 leques, sendo 2 pontos separados por uma correntinha. Dou a minha laçada na agulha e vou para a terceira, para a nossa próxima troca de cor. Dou uma laçada na agulha em qualquer espacinho desse, eu introduzo e vou fazer aqui 2 pontos altos. Essa carreira é somente 2 pontos altos separados por uma correntinha. Eu gosto de estar trançando com essa sobra aqui, porque aí fica mais fácil para depois eu arrematar. Dou a minha laçada, tiro 2 e trago essa sobra aqui pra dentro, fecho e volto com ela pra trás. E faço uma correntinha. E agora eu vou fazer 2 pontos altos, separados por uma correntinha. E essa carreira vai ser toda assim, gente, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Meu trabalho ainda não tá pedindo pra fazer 2 correntinhas. Por enquanto, ó, tá certinho com uma correntinha, não tá repuxando. Então, eu vou permanecer com uma correntinha só. Vou fazer aqui a minha volta toda, até nas laterais, até na nossa parte oval. 2 pontos altos separados por uma correntinha. Gente, o João tá aqui brincando, viu? Vou aproveitar que ele tá quietinho, tô aqui correndo com a videoaula, porque daqui a pouco ele chora, eu tenho que pegar ele. Cheguei aqui na nossa parte dos leques, então dentro de cada espaço do leque, que tem uma correntinha de separação, eu vou estar fazendo 2 pontos altos separados por uma correntinha. E no intervalo de uma correntinha, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vai ficando assim, ó, leque, 2 pontos altos, uma correntinha, e no intervalo, 2 pontos altos e uma correntinha. Uma correntinha, 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma correntinha. E aqui, no nosso leque, 2 pontos altos, separados por uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. E assim a gente vai seguir essa volta toda, assim, gente, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vou estar fazendo aqui essa volta toda e já volto pra gente finalizar ela e seguir pra próxima carreira, tá bom? Pessoal, voltamos aqui. Finalizando essa carreira, uma correntinha. Introduzo aqui nesse espacinho da primeira correntinha do nosso primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Ando com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto alto,
E no intervalinho aqui eu faço mais um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha, estico um pouquinho, puxo e tiro tudo, fazendo assim um ponto alto falso. E fiz aqui, ó, essa carreira ficou toda com 2 pontos altos separados por uma correntinha. A próxima carreira, eu vou fazer novamente do mesmo jeito, 2 pontos altos separados por uma correntinha, porque meu trabalho ainda está assentando, olha, ele não está repuxando, precisando de ponto, e não está embabadando, quer dizer, e não está repuxando, tá retinho. Então, eu vou repetir essa carreira do mesmo jeito, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Eu uso essa maneira pra fazer, gente, porque quando eu seguir videoaulas parecidas assim, se eu fosse usar a mesma quantidade, o mesmo ponto que a artesã estava usando, o meu trabalho sempre ou ele ficava repuxado ou ele ficava embabadando. Então, eu agora estou utilizando assim, eu sempre faço ele e utilizo uma base reta e vou colocando. Se eu ver que ele está repuxando, eu acrescento pontos. Se eu ver que ele está embabadando, eu diminuo pontos ou eu permaneço do mesmo jeito. Então, como aqui a carreira não está embabadando nem repuxando, vou repetir ela. Agora, na próxima carreira, se eu ver que há necessidade de acrescentar pontos, aí eu vou acrescentar. Então, essa carreira minha é a 5ª carreira. Eu vou estar fazendo ela novamente com 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer aqui essa carreira, olha só pra vocês verem, está normal. Vou fazer essa carreira, 2 pontos altos separados por uma correntinha, e volto pra gente finalizar e ver a próxima carreira como que a gente vai fazer, tá bom? Já volto aqui com vocês. Pessoal, finalizei aqui a minha carreira. Então, gente, ó, repeti e ficou muito bom, olha só. Não está embabadando, não está repuxando, olha só como que tá. Eu acredito que a próxima carreira eu vou repetir do mesmo jeito. Ou eu acrescento uma correntinha aqui na nossa parte oval. Agora, finalizando aqui, uma correntinha. Pego nessa alcinha aqui do ponto da carreira anterior, do primeiro ponto da carreira, fecho e ando com um ponto baixíssimo aqui, nesse espacinho também, um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha, introduzo, puxo, tiro tudo, formando assim um ponto alto falso, uma correntinha. Um ponto alto e, novamente, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Eu acredito que agora na nossa parte oval, eu vou precisar estar fazendo uma correntinha de separação a mais, fazendo com 2 correntinhas. Porque se eu for colocar 3 pontos altos, os 3 pontos altos vai deixar o nosso trabalho com os espacinhos muito grandes. Então, eu vou estar utilizando, vou fazer aqui e vou ver se eu vou precisar acrescentar uma correntinha. 2 pontos altos e uma correntinha. Vamos ver aqui como que vai ficar a nossa parte da lateral, da nossa parte oval. Fiz. Já estou entrando na nossa lateral, então aqui, a partir de agora, dentro desse leque aqui, ó, eu vou seguir esse leque como exemplo. A partir desse bloquinho aqui, eu vou estar fazendo 2 correntinhas de separação. E 2 pontos altos. Dois pontos altos, 2 correntinhas. Pessoal, finalizei aqui mais uma carreira. Estou fazendo com bloquinhos de 3 carreiras, trocando de cor. Fiz a primeira no bege e agora tô fazendo na marsala. E agora eu vou trocar novamente pro meu bege de outro lote. Então, gente, ó, ficou assim. Eu fiz 3 carreiras com 2 pontos altos separados por uma correntinha. E essa última carreira aqui, nas minhas partes ovais, eu fiz 2 correntinhas de separação para não ficar repuxando. E olha só como que ficou. Eu utilizei aqui, ó, essa base aqui como
como referência para mim estar aumentando as minhas correntinhas. Então, no meu primeiro leque aqui, eu já comecei fazendo 2 correntinhas de aumento. Até no meu último leque, fazendo 2 correntinhas. E do outro lado, da mesma maneira. E ficou assim, gente. Agora, vamos para a próxima carreira. Dou a minha laçada na linha. Procuro qualquer intervalo aqui e já introduzo. E vou fazer aqui 2 pontos altos. Trago essa sobra cá pra dentro, pra mim tá trabalhando nela pra depois ficar mais fácil o arremate. Depois fica só pra cortar. Uma correntinha, 2 pontos altos. No intervalinho, 2 correntinhas. Uma correntinha. 2 pontos altos. Uma correntinha. 2 pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Uma correntinha. E nessa parte da lateral, a gente vai fazer assim, 2 pontos altos e uma correntinha. 2 pontos altos e uma correntinha, até a gente chegar no espaço do outro leque da carreira anterior. Seguindo os leques como referência. E aqui a gente já vai fazer os aumentos. Eu não vou repetir aqui 2 pontos altos nessa carreira, porque se eu repetir, vai ficar embabadando. E vai ficar repuxando. Então, agora eu já preciso fazer os aumentos. Então, tá aqui, ó. O meu leque. Tá, eu já até passei, né, gente? O meu leque está aqui. Então, aqui eu vou repetir leque aqui, ó. Vou fazer leque. Tenho esse daqui como referência, então o próximo eu faço o leque. Não vou fazer aqui atrás, vou fazer aqui, nesse ponto da frente, tá bom? Eu uso essa referência aqui, ó, esse leque. Eu subo subo 2 carreiras, 3 carreiras. Nesse ponto aqui, no leque, na parte da frente, eu vou fazer um leque. Agora, já dá pra me fazer com 2 correntinhas essa carreira. Uma correntinha. 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos no mesmo intervalo. Uma correntinha. Dois pontos altos separados por 2 correntinhas no mesmo intervalo. Uma correntinha. No próximo. 2 pontos altos e 2 correntinhas e 2 pontos altos no nosso leque. E uma correntinha de separação. Então, agora a gente vai fazer assim, vamos fazer leque nessa parte oval. Sendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo intervalo. Entre um leque e outro, eu faço uma correntinha de separação. E dentro dos leques, eu faço 2 correntinhas. Vou fazer os meus aqui e a gente já volta. Então, fiz aqui, meninas, na minha parte oval, aqui do meu trabalho, eu fiz 12 leques. Contando aqui, ó, eu usei esse leque aqui como referência, puxei aqui e fiz na carreira, no bloquinho da carreira da frente. No bloquinho do ponto da frente. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 leques aqui nessa parte oval. E aqui, ele casou certinho com esse daqui, ó. Esse leque com esse leque, a gente vem seguindo e passa um ponto pra frente. Esse daqui fica um ponto pra trás. Olha só, fica dessa maneira. Então, agora aqui nessa parte lateral, eu estarei
fazendo 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer aqui a minha lateral com 2 pontos altos separados por uma correntinha. E a minha parte oval ali do outro lado vai ser da mesma maneira dessa. Vamos ter 12 leques separados por uma correntinha nos intervalos aqui. E eu vou fazer o meu aqui e já volto pra gente finalizar essa carreira e fazer a próxima. Pessoal, voltamos aqui, finalizei essa carreira. Então, eu fiz aqui 12 bloquinhos com 2 pontos altos separados por 2 correntinhas em cada parte oval. 12 leques, quer dizer, separados por 2 correntinhas. E agora, vou para a próxima carreira. Essa próxima carreira, a gente vai fazer ela somente com 2 pontos altos separados por uma correntinha. Faço aqui a minha correntinha. Eu entro aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo, ando com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto alto e nesse intervalo um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na minha agulha e venho aqui fazendo um ponto alto falso, uma correntinha e mais um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha e 2 pontos altos. 2 pontos altos. Então, eu vou estar adiantando aqui o meu trabalho, vou explicar pra vocês como que vai ser. Que aí eu vou adiantando ele aqui e a gente volta para as próximas trocas de cor, tá bom? Vou fazer essa carreira aqui, eu tenho mais 2 carreiras pra fazer com esse bege. E eu vou estar fazendo essas 2 carreiras com 2 pontos altos separados por uma correntinha por toda a minha volta. Tanto nos intervalos do leques, quanto aqui dentro, eu vou sempre estar fazendo 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha. Então, essa carreira vai ser toda assim, 2 pontos altos e uma correntinha. Vou fazer essa carreira, venho aqui mostrar pra vocês como ficou. E se precisar fazer ajuste na próxima carreira, eu aviso vocês. Mas aí a gente volta aqui na próxima carreira pra gente estar fazendo junto, tá bom? Vou dar continuidade aqui na minha carreira e já volto pra falar com vocês. Então, essa carreira toda com 2 pontos altos separados por uma correntinha em cada intervalinho desse, tá bom? Meninas, voltei aqui com vocês, finalizei a minha parte do bege. A gente parou nessa carreira aqui, que era toda com 2 pontos altos separados por uma correntinha, toda essa carreira. Então, eu fiz mais 2 carreiras, totalizando 3 carreiras, somente com 2 pontos altos separados por uma correntinha. E ficou desse jeito, olha só, ficou retinho, ficou com caimento muito bom. Não precisei aumentar a correntinha e nem aumentar ponto, porque senão ia ficar embabadado. Então, agora aqui a gente vai para nossa próxima cor. Eu vou estar repetindo. Fiz aqui mais um total de 3 carreiras com 2 pontos altos separados por uma correntinha e já finalizei ela. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Vou fazer mais uma carreira com ponto alto, com 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer mais uma carreira assim. Então, dou a minha laçada, introduzo a agulha, puxo e vou tirando. Trago essa sobra de fio pra cá, pra depois ficar mais fácil pra gente estar arrematando. E vou fazer 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, essa carreira aqui será a minha 4ª carreira desse jeito, com 2 pontos altos separados por uma correntinha. Se a sua tensão de pontos for mais apertada ou mais frouxa, vocês vão vendo aí a adaptação que vai precisar fazer, tá bom? Se vai precisar aumentar ponto ou diminuir. Aqui, pra mim, 2 pontos altos e uma correntinha está sendo suficiente. Então, vou fazer aqui, gente, essa carreira toda assim, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vou dar mais uma volta aqui nesse trabalho e volto pra gente dar início à nossa parte do bico. Meninas, finalizando aqui mais uma carreira, olha só, fiz mais uma carreira toda com 2 pontos altos separados por uma correntinha e vamos finalizar aqui. Venho aqui no meu ponto, pego 2 pontos, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo
e caminho com um ponto baixíssimo para a nossa bloquinho aqui. Dou uma laçada na agulha, introduzo, puxo e tiro tudo. E vou fazer aqui um ponto alto. Venho aqui no meu próximo. Agora, gente, essa carreira, a gente vai fazer uma carreira fechada com ponto alto. Vai ser toda a carreira fechada com um ponto alto, gente. Vamos aqui, então. Faço um ponto alto aqui. E nesse espacinho aqui, no próximo ponto alto de base, a gente faz um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo espacinho, a gente faz um ponto alto. No ponto alto de base, a gente faz um ponto alto. Então, como aqui eu pulei uma correntinha, eu vou estar fazendo um ponto alto. Nos espacinhos, no intervalo de correntinha. E em cima de cada ponto alto de base, eu estarei fazendo um ponto alto. Então, vai ficando assim, gente, ó. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E no espacinho de uma correntinha, no intervalo, eu faço um ponto alto. E cada ponto alto de base, um ponto alto. Então, eu vou fazer assim, essa carreira vai ser toda fechada. Aqui na minha lateral também, eu vou fazer um ponto alto em cada espaço da correntinha. E um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Então, vai ficando assim, gente, ó. Vou fazer aqui toda essa carreira fechada com um ponto alto sobre cada ponto alto de base e sobre cada uma correntinha eu faço um ponto alto nos intervalinhos. Vou fazer aqui a minha e já volto pra gente dar início à nossa parte do bico, tá bom? Chegamos aqui ao final da nossa carreira. Vou precisar fazer uma adaptação, porque senão a gente vai ter que fazer adaptação no nosso bico. Então, pra ficar melhor, a gente vai fazer a adaptação aqui. Eu vou precisar acrescentar mais 5 pontos. Então, esses últimos 4 bloquinhos aqui, eu vou acrescentar um ponto a mais nele. Na verdade, são 5. Então, eu vou pegar nesse ponto aqui atrás. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai precisar acrescentar nesses intervalinhos, em vez de fazer um ponto só, a gente vai fazer 2 pontos, pra no final dar certo. Aqui, como nosso bico, ele é múltiplo de 10, então, ele tem que estar certinho aqui, ficou faltando 5 pontos. Eu tinha começado a fazer o bico, pra ver se ia dar certo, porque esse tapete é um pouco menor, e na minha cabeça ia dar certo. Mas eu precisei fazer a adaptação, então, tô passando aqui pra vocês, tá bom? Então, eu estou fazendo 2 pontos altos aqui no intervalinho desses últimos 5 pontos, pra dar certinho o nosso bico. 2 pontos altos. E aqui, um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Subo um pouquinho. Venho aqui atrás desse ponto. Gente, eu também costumo fazer o fechamento da carreira desse jeito, fica mais fácil. Eu não sei por que eu não fiz isso nas outras. Subo, puxo pra trás e venho aqui no mesmo espacinho, puxo e tiro tudo. E agora, a gente vai fazer 5 pontos altos. 2, 3... 4, 5. Vamos fazer aqui 3 correntinhas. Pulo 2 pontos altos de base e no terceiro eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro eu faço um ponto alto. E agora eu vou fazer mais 4 pontos altos pra gente fechar o nosso bloquinho aqui, ficando com 5 pontos altos. Fechamos aqui 5 pontos altos, faço 3 correntinhas. Faço 3 correntinhas, conto 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro eu faço um ponto alto. E mais 4 pontos altos, pra gente fechar o nosso bloquinho aqui de pontos altos. Ficando com um total de 5 pontos altos. Então, gente, a nossa sequência vai ser assim por toda a nossa volta. 5 pontos altos, 3 correntinhas, pula 2 pontos altos de base, um ponto baixo na terceira
no terceiro ponto baixo, ponto alto. 3 correntinhas, pula 2 pontos altos de base e 5 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto de base, tá bom? Vou fazer aqui o meu bloco, essa carreira e volto pra gente finalizar ela juntas, tá bom? Pessoal, chegamos aqui ao final da nossa carreira. Olha só, fiz toda a minha volta. E agora a gente está aqui no finalzinho. Fiz aqui meus últimos 5 pontos altos, 3 correntinhas, conto 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas. 1, 2, no terceiro aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo bem aqui, ó, nessa primeira correntinha. Agora, gente, eu vou estar trabalhando aqui 5 correntinhas. 1, 2. Eu fecho aqui com um ponto baixíssimo e introduzo a agulha novamente e faço um ponto baixo. Ficando dessa maneira. Vou fazer aqui agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 4 pontos altos e no último eu faço um ponto baixo. Vou fazer aqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou pegar aqui no primeiro ponto alto da carreira anterior e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, pulo 4 pontos altos de base, no quinto eu faço um ponto alto. 1, 2, 3. Pulo 3 pontos altos de base, no quarto eu faço um ponto baixo. Faço 7 correntinhas. No meu primeiro ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. 5 correntinhas. Pulo 3 pontos altos de base, no quarto eu faço um ponto baixo. E essa vai ser a nossa volta. Por toda a nossa carreira, a gente vai fazer assim. 5 correntinhas, um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no primeiro ponto alto de base. Faço 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto alto eu faço um ponto baixo. Faço 7 correntinhas nesses intervalos aqui, onde eu tenho a correntinha na carreira anterior. Faço 7 correntinhas, pego o primeiro ponto alto e o último, e entre esse ponto alto, aqui em cima, eu vou fazendo 5 correntinhas. E assim vai ser essa repetição por essa volta. Eu vou fazer aqui a minha volta e já volto com vocês, tá bom? Pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma carreira. Fiz aqui 7 pontos altos, 7 correntinhas, vou fazer aqui mais 5. Fecho com um ponto baixo no último ponto alto da carreira anterior e faço mais 7. 5, 6, 7. E vou fechar aqui, bem em cima desse primeiro ponto baixo da carreira anterior, do início dessa carreira. Fechei. Agora, a gente vai estar trabalhando aqui. Vou estar andando. Fechei com um ponto baixíssimo, vou estar andando com um ponto baixíssimo entre essas correntes pra gente chegar no meio dela, tá? Vem aqui 2 pontos baixíssimos. Fiz 3 pontos baixíssimos. Faço um ponto baixo nesse espacinho. E agora, eu vou fazer aqui 5 pontos altos, dentro dessa argolinha, dentro dessa correntinha de 7 correntinhas. Vou fazer aqui 5 pontos altos. 2 correntinhas, e no mesmo espacinho, vou fazer mais 5 pontos altos. Ficando dessa maneira. 2, 4, 5, 2 correntinhas, 2, 4, 5 pontos altos. E aqui, nesse intervalo de 5 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Dou a laçada na agulha, sem correntinhas, e venho aqui pro próximo argolinha fazendo mais um leque com 5 pontos altos. 5 pontos altos de um lado e 5 pontos altos do outro. 2 correntinhas e mais 5 pontos altos.
ficando dessa maneira, olha só. E aqui no intervalinho de 5 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo intervalo de 7 correntinhas, vou fazer meu leque com 10. Vou fazer 5 pontos altos de um lado. 4, 5, 2 correntinhas e mais 5 pontos altos. Ficando dessa maneira, gente. Olha, eu vou fazer aqui o meu, mostrar pra vocês, vai ficar dessa maneira. Nesse intervalo de 5 correntinhas, a gente vai fazer um ponto baixo. Nesse intervalo de 7 correntinhas, a gente vai fazer 5 pontos altos, 2 correntinhas, e no mesmo intervalo a gente vai fazer mais 5 pontos altos, e no intervalo de 5 correntinhas a gente vai fechar com um ponto baixo. E em cada intervalo de 7 correntinhas, a gente vai fazer 10 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vamos fazer assim por toda a nossa volta, e eu já volto aqui com vocês pra gente dar continuidade na nossa última carreira. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês, tá bom? Pessoal, chegamos aqui ao final da nossa carreira. Vamos aqui, fiz aqui os meus 10 pontos altos separados por 2 correntinhas, o nosso leque. E agora, vou estar fechando aqui, ó. Fiz 5 pontos altos e vou estar fechando com um ponto baixo, baixíssimo, bem aqui nesse ponto baixo do início da carreira. Venho com um ponto baixíssimo por primeiro ponto. Dou uma laçada na agulha, introduzo no mesmo espaço, vou aqui, dou a laçada e puxo tirando tudo. E um ponto alto. No segundo ponto alto, a gente faz um ponto alto de base, um ponto alto e um picô. Sobe 3 correntinhas e pego aqui essas 2 argolinhas e faço um picô. Pulo um ponto alto de base e no próximo ponto faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto de base. E agora, nesse último ponto, eu vou fazer mais um picô. Subo 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas e faço um picô. Dentro desse intervalo, vou fazer um ponto alto com picô. Subo 3 correntinhas e fecho. Faço mais um ponto alto aqui dentro com mais um picô. Aqui, gente, eu errei. Aqui a gente vai fazer um picô com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e fecha. E no mesmo espaço a gente vai fazer mais um picô com 3 correntinhas. Um ponto alto, sobe 3 correntinhas e fecha com um ponto baixo. No primeiro ponto alto, dou uma laçada na agulha, pego o primeiro ponto alto da carreira anterior e faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E agora, a gente faz o com um picô. Sobe 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas desse ponto alto e fecho tudo. Pulo uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo ponto faço um ponto alto. E no próximo ponto faço mais um ponto alto. Ficando dessa maneira. Agora, dou a laçada na agulha. Pulo esse ponto baixo da carreira anterior e venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto de base. Subo 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas do ponto alto e fecho com picô. Pulo um ponto alto, no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. E agora, a gente vai fazer ele com picô. Sobe 3 correntinhas, pega a laçada na agulha e fecha. No nosso espacinho aqui de 2 correntinhas, vou fazer um ponto alto com um picô de 5 correntinhas. E fecho ele aqui no início. No mesmo espaço, eu faço um ponto alto com mais um picô de 3 correntinhas. Pego o primeiro ponto alto e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto com picô. Pulo um ponto alto, no próximo ponto faço um ponto alto. E no próximo ponto faço um ponto alto. Pulo o ponto alto
pulo esse ponto baixo, no próximo ponto faço um ponto alto, sem correntinhas aqui em cima de separação. No próximo ponto, um ponto alto com picô. E assim a gente vai seguir por toda a volta do nosso trabalho, fazendo dessa maneira. A gente vai fazer um ponto alto, um picô no próximo ponto com 3 correntinhas, pular um ponto de base, faz 2 pontos altos, no segundo a gente faz um picô. Aqui nesse intervalinho, o primeiro ponto alto é com picô com 5 correntinhas, no próximo, um ponto alto no mesmo espaço, um ponto alto com picô de 3 correntinhas, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto com picô, pula um ponto e faz 2 pontos altos sem picô, pra gente iniciar a próxima parte. Vou fazer aqui toda essa volta da minha carreira e volto com vocês pra gente estar fazendo a nossa redinha, tá bom? Chegamos aqui ao final da nossa carreira. Fiz meu último ponto alto, meus 2 últimos pontos altos. Vou subir aqui um pouquinho a linha e vou cortar. Pra tá fazendo o arremate. Eu puxo tudo, venho com a outra agulha. E venho aqui dentro dessa alcinha de correntinha. Trabalho aqui a minha agulha dentro dessas 2 alcinhas do ponto anterior e puxo pra ficar bem firme. Ando aqui com a minha agulha por dentro de alguns pontos para o trabalho ficar bem firme. Aqui eu vou dividir. E passar por dentro de um barbante para tá amarrando. Dou 2 nós. E aqui novamente. Ando mais um pouquinho. Pra depois fazer o arremate. Pra cortar e colar. Vou descer com ela aqui. Que aqui dentro eu jogo aqui. E depois fica mais fácil. Bem escondido. Ficando assim, depois é só cortar. Agora, a gente vai pra nossa... Olha só que gracinha que ficou, gente. Olha só. Que maravilha. Olha isso, gente. Então, agora a gente vai pra nossa... Agora a gente vai começar aqui com a nossa redinha. Como que eu vou fazer? Eu vou estar usando aqui como base. Vou estar pegando bem aqui no meu primeiro, pra ser uma redinha bem grande. Então, ela vai ser daqui pra cá. Pra ser uma redinha. Vamos pegar no meio. Vamos pegar aqui bem no meio do nosso trabalho da base, pra gente ter mais ou menos aqui um auxílio. Então, vai ser mais ou menos aqui, gente. A gente pega aqui no meio e vai andando com ela aqui, ó. Eu vou estar começando. Vou escolher aqui. Vou pegar dentro desse ponto aqui. Eu costumo fazer elas assim, gente. Eu pego essas 2 alcinhas desse ponto. E puxo. E vou fazendo aqui um ponto. Faço uma correntinha e venho dançando com essa sobra pra cá pra tá escondendo. Então, aqui eu vou fazer um total de 10 correntinhas. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sempre começo com 10 correntinhas. Faço assim.
por olhômetro mesmo. Pego aqui no espacinho do próximo, eu não deixo ela muito esticada e nem muito frouxa. Pego as duas alcinhas do ponto, dou a laçada na agulha, as duas alcinhas do ponto, puxo e faço um ponto alto. 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tô sempre deixando meu trabalho assim bem firme, no espaço, numa base reta, pra tá vendo, pra não ficar muito apertado e nem muito largo. E vou colocando aqui, ó. Dou a laçada na agulha e vou colocando onde fica melhor, pra não ficar apertado e nem muito largo. E vou encaixando assim. Faço mais 10 correntinhas. Mais uma vez, eu coloco meu trabalho na base reta. Faço aqui mais ou menos uma medida, dou laçada na agulha, introduzo. Puxando pelas duas alcinhas. E eu vou fazendo dessa maneira, gente, até chegar do outro lado aqui no mesmo sentido, mais ou menos. Então, vai vir até aqui, mais ou menos nessa carreira. Vou fazer aqui essa carreira e vou estar diminuindo de 10 em 10. Vou estar diminuindo de carreira em carreira. Volto aqui pra estar explicando pra vocês ela já quase finalizada, tá bom? Meninas, como falei pra vocês, finalizei aqui a nossa capa da tampa do vaso. Trouxe pra vocês já finalizado aqui a nossa redinha. Eu iniciei aqui com vocês na primeira carreira, fazendo 3 correntinhas e pra subir o primeiro, pra ser o nosso primeiro ponto alto. E fiz 10 correntinhas na nossa primeira carreira. Fazia 10 correntinhas, olhava o espaço que estava para não ficar muito repuxado e nem muito apertado e nem muito largo. E fui fazendo assim, marcando no ponto da nossa carreira de pontos altos aqui atrás, para não ficar marcado aqui quando a gente fosse colocar na nossa tampa do vaso. Então, eu fui fazendo com 10, depois eu vim aqui com 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, e essa daqui eu fiz sem correntinha nenhuma, essa última, pra ficar assim, com esse acabamento bonitinho. Eu fiz ela bem simplesinha mesmo, porque o tapete já ficou um tapete bem elaborado, olha só pra vocês verem. Ficou um tapete bem elaborado, então... eu fiz a redinha aqui mais simples, até porque fica só para esconder o vaso. A maioria dos vasos fica com a tampa fechada. Então, eu não trabalhei muito aqui no acabamento, mas ficou bonita. Olha só para vocês verem. Ficou um simples e bonito, gente. Então, eu finalizei ela aqui, fiz sobrando aqui para vocês 30... Fiz aqui, para amarrar aqui, gente, eu fiz 30 correntinhas de cada lado. Essa daqui, como eu estava finalizando a carreira, então já deu pra me dar continuidade nas correntinhas e fiz aqui 30 correntinhas. Depois eu fiz 30 correntinhas a mais e coloquei ela aqui pra tá finalizando. E aqui a gente só amarra pra tá deixando com um lacinho bonitinho pra quando for colocar na tampa do vaso. Olha só que gracinha que fica. Vou deixar assim pra vocês verem, acho que fica melhor. Olha só, ela não ficou apertada e nem larga, gente. Ficou ótima. E se a cliente quiser estar utilizando ele como tapete também, que ficou um tamanho muito bom, ficou medindo, meninas, 60 centímetros por 45 de largura e comprimento. E se a cliente quiser estar colocando essa tampa do vaso para ser um tapete, dá super certo, porque não ficou marcando muito aqui. Ficou com pouca marcação. Então, é isso, meninas.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou e quiser estar reproduzindo esse tapete, me marca lá no Instagram, Crochê da Pri 45, que eu estarei repostando vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, ficou até o final, deixa seu joinha, curte, comenta, compartilha e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então é isso, meninas, um grande beijo e até o próximo vídeo.